Oi, pessoal, aqui é o Odonto em Debate e esse é o meu, o seu, o nosso podcast. Vamos embora! Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, Odonto em Debate. Hoje a gente vai falar sobre um tema super importante, a anatomia do edêntulo e como ela se relaciona com o envelhecimento facial. Para conversar com a gente, eu recebo a Júlia, aluna da Unifacisa, que entende tudo sobre esse assunto. Seja bem-vinda, Júlia! Oi, Débora. Oi, pessoal. É um prazer estar aqui. Esse tema é essencial porque entender o edêntulo é como compreender o corpo, como se transforma ao longo do tempo e como essas mudanças refletem diretamente na aparência e na função facial. Antes da gente começar a falar sobre o tema, vamos às respostas das perguntas que foram deixadas para vocês no podcast anterior, que falamos sobre a anatomia aplicada à odontologia. E as perguntas foram: qual é o principal nervo envolvido na anestesia odontológica e quais os 3 ramos que ele apresenta? Primeira alternativa, nervo facial. Segunda, nervo hipoglosso. Terceira, nervo trigêmeo. E a resposta é a terceira alternativa, que é o nervo trigêmeo. Segunda pergunta, cite uma intercorrência que pode acontecer quando a anestesia é mal aplicada ou o profissional não está preparado. A resposta é hematoma, parestesia, injeção intravascular acidental, dor, infecção, falha anestésica, entre outras. Para começar, Júlia, explica pra gente a história do edêntulo? Claro, Débora. O termo edêntulo vem do latim edentulus, que significa literalmente sem dentes. Ah, que legal! Eu não sabia dessa etimologia. O uso desse termo começou a se popularizar na odontologia científica no século XIX, época em que as perdas dentárias eram extremamente comuns, especialmente por falta de higiene oral e ausência de cuidados odontológicos preventivos. A história mostra que o edentulismo acompanha a humanidade há séculos, sabia? Já foram encontradas próteses primitivas no Egito Antigo, feitas de ossos e fios de ouro, que tentava substituir dentes perdidos. Mas foi só no século XIX, com o avanço da ciência, que surgiram as principais próteses acrílicas e moldes anatômicos, trazendo conforto e funcionalidade aos pacientes. Nossa, que legal! E hoje, Júlia, como está a situação do edentulismo? Ainda é comum? Infelizmente, sim. Segundo a Organização Mundial da Saúde, OMS, o edentulismo é uma das condições bucais mais prevalentes no mundo. Estima-se que quase 20% dos adultos acima de 60 anos já perderam todos os dentes. E esse número pode chegar a 40% em alguns países da América Latina, incluindo o Brasil. As principais causas são doenças periodontais avançadas, cáries extensas não tratadas, traumas dentários e falta de acesso a serviços odontológicos, e também fatores socioeconômicos e culturais. Uau! Então, quer dizer que o edentulismo é também um reflexo social, né? Totalmente, Débora. Ele está relacionado à desigualdade de acesso à saúde bucal, em áreas onde há menos prevenção. Infelizmente, a perda dentária ainda é vista como algo normal do envelhecimento, o que não é verdade. Agora, vamos falar da parte anatômica. O que muda no rosto e na boca de uma pessoa edêntula? Muda praticamente tudo. O osso alveolar, que é aquele que sustenta os dentes, depende do estímulo da mastigação para se manter. Quando os dentes são perdidos, o corpo entende que aquele osso não tem mais função e inicia a reabsorção óssea. Na maxila, essa reabsorção é centrípeta. O osso diminui em direção ao centro do palato. Na mandíbula, ela é centrífuga, se expandindo para fora.
Essas alterações modificam o formato do rosto, o perfil labial e até o equilíbrio muscular. Nossa, que interessante! E isso também interfere na fala, certo? Certo. O paciente edêntulo tem dificuldade em pronunciar fonemas como F, V, T, D, E, S e Z, porque a língua do paciente edêntulo perde o ponto de apoio natural. Além disso, há alterações na deglutição, pois a ausência dentária muda a postura da língua dentro da cavidade oral. Agora, entrando no envelhecimento facial. Por que a perda dentária envelhece tanto o rosto? Porque o rosto é sustentado por dentes, músculos e ossos. Quando um desses elementos falta, ocorre um colapso facial. Os músculos da expressão, como o orbicular da boca, o bucinador e o masseter, perdem tensão e volume. A pele, sem sustentação interna, tende a enrugar e cair. O lábio superior encurta, o inferior se projeta e o queixo se aproxima do nariz, diminuindo a altura do terço inferior da face. Ou seja, o rosto literalmente muda de forma, né? Isso mesmo. E o interessante é que com uma prótese bem adaptada, conseguimos restaurar a dimensão vertical, reposicionar os lábios e até rejuvenescer visualmente o paciente em até 10 anos. Uau, Júlia, que interessante! Estou tendo esse conhecimento em primeira mão. Confesso que não sabia que era possível ter uma mudança tão drástica. Agora, Júlia, além dessas mudanças físicas, o edentulismo tem um impacto psicológico enorme, né? Tem sim, Débora, e muitas vezes é o mais difícil de lidar. A perda dentária também pode afetar a autoestima, a confiança e até o convívio social. Muitos pacientes edêntulos relatam vergonha de sorrir, evitam tirar fotos e isso pode levar até sintomas depressivos leves. Um estudo realizado pela USP em 2019 mostrou que 84% dos pacientes edêntulos totais relatam sentir vergonha do próprio sorriso e dificuldade de aceitação da aparência. Minha nossa, eu não sabia que o paciente poderia chegar a ter sintomas de depressão. Mas, por outro lado, é realmente incrível ver como devolver um sorriso muda a postura emocional da pessoa. Exatamente. A odontologia reabilitadora não devolve apenas função mastigatória, ela devolve identidade e expressão facial. Realmente é muito incrível. Agora, vamos falar então das soluções. Como podemos tratar o edentulismo e melhorar esse envelhecimento facial? Hoje, felizmente, temos muitas opções, entre elas próteses totais convencionais, ideais para quem perdeu total os dentes, próteses sobre implantes, que devolvem o suporte ósseo e facial, implantes unitários para casos parciais e até enxerto ósseo, quando há reabsorção. Além disso, o cirurgião dentista pode analisar faciais 3D para ampliar o sorriso de forma personalizada, respeitando o equilíbrio estético e funcional do paciente. Ainda bem que temos tantas opções disponíveis hoje, né? Você tem algum exemplo prático para compartilhar, Júlia? Sim, um caso bem marcante de uma paciente de 68 anos, edêntula totalmente há mais de 20 anos. Ela apresenta reabsorção severa da maxila e flacidez muscular facial acentuada. Após o tratamento com implantes osso-integrados e prótese protocolo, conseguimos devolver sustentação aos lábios e harmonia facial. O resultado foi impressionante. A paciente disse que se reconheceu no espelho de novo. Nossa, que bom! É tão especial dividir esse momento. Eu imagino que ela tenha se sentido realizada. Sim. Agora, Júlia, uma dúvida, que eu acho que os ouvintes também estão. E depois da colocação da prótese, o que é que muda no rosto do paciente? É possível perceber ou notar alguma diferença logo de início?
Sim, Débora, que bom que você perguntou isso. A diferença é notável. A primeira mudança está no suporte labial. Nunca ouvi falar sobre esse tal de suporte labial. Me explica mais sobre. É pra já, Débora. É quando o paciente recebe a prótese, os lábios voltam a ter o apoio e recupera o volume e a projeção natural. E isso melhora não só o contorno da boca, mas elimina aquele aspecto de rosto murcho, que é tão comum no edêntulo. Poxa, então o rosto literalmente ganha forma novamente, né? Exatamente. Além disso, há uma reposição da altura do terço inferior da face, o que devolve o equilíbrio estético entre o nariz, o lábio e o queixo. O paciente passa a ter um perfil mais harmonioso e natural, sem aquele aspecto de envelhecimento precoce. E quanto à expressão facial? Ela também muda, né? Muda muito. Com a prótese bem adaptada, o paciente recupera a tonicidade dos músculos faciais, especialmente ao redor da boca. A fala melhora, o sorriso fica mais natural e até o olhar ganha mais vivacidade. É uma transformação estética e emocional. É incrível de ver como a odontologia vai além da boca. Devolve também a autoestima. Sem dúvidas, a reabilitação protética é um processo de reconstrução facial e emocional. O rosto do paciente volta a refletir quem ele realmente é, e isso não tem preço. Ou seja, a tecnologia chegou para somar, mas sem substituir o olhar humano do profissional, certo? Exatamente, nenhuma máquina é capaz de substituir a empatia, a escuta e o toque humano que faz parte do atendimento odontológico. A tecnologia é uma ferramenta, mas o verdadeiro diferencial continua sendo o profissional que sabe unir técnica, sensibilidade e ética. A odontologia do futuro será digital, sim, mas também profundamente humanizada. E isso é lindo, porque mostra que a odontologia está evoluindo sem perder sua essência. O sorriso continuará sendo o nosso melhor cartão de visita. E o papel do dentista será cada vez mais o de restaurar não só a estética, mas também a autoconfiança. Com certeza, Débora. A cada prótese confeccionada, a cada sorriso reabilitado, reafirmamos que a odontologia é arte, ciência e cuidado. E o paciente edêntulo, que antes via no espelho um sinal de envelhecimento e perda, hoje pode enxergar a renovação, vitalidade e autoestima. Esse é o verdadeiro propósito da nossa profissão, devolver sorrisos, mas também devolver esperança. Ou seja, reabilitar um edêntulo é muito mais do que devolver dentes. É devolver dignidade. Exatamente, Débora. É o mais bonito, é ver cada prótese, não só uma peça técnica. É uma ponte entre o passado e o presente do paciente. É devolver não apenas um sorriso, mas a capacidade de se expressar, de se sentir pertencente e confiante outra vez. Por isso, o papel do cirurgião dentista vai muito além da reabilitação bucal. Ele é também um agente de transformação social e humana. Júlia, para a gente finalizar com chave de ouro, como você enxerga o futuro da odontologia na reabilitação do paciente edêntulo? Excelente pergunta, Débora. O futuro da odontologia reabilitadora está diretamente ligado à tecnologia digital e à personalização dos tratamentos. Hoje, já utilizamos scanners intraorais, impressoras 3D e softwares de planejamento virtual que permitem confeccionar próteses com precisão milimétrica, respeitando a anatomia facial de cada paciente. Isso torna o tratamento mais confortável, rápido e previsível. Júlia, depois de todas essas mudanças físicas, o que mais costuma ser o diferencial no paciente reabilitado? O impacto emocional é, sem dúvida, o mais marcante. Muitos pacientes relatam que, após colocar a prótese, voltam a sorrir em público, a sair de casa e a conversar com confiança. Eles sentem que reconquistaram uma parte da própria identidade. A face ganha harmonia, mas o que realmente muda é o olhar. É um brilho novo de autoestima renovada.
É impressionante como a odontologia toca também o psicológico, né? Parece que um simples sorriso é capaz de mudar a forma como a pessoa se vê no mundo. Claro, a odontologia contemporânea vê o sorriso como uma expressão de saúde integral, física, emocional e social. E sabe o que é mágico? Não, me explica sobre isso. É quando o paciente volta a sorrir sem medos. Sua relação com a família vira uma dança sincronizada. Sua vida ganha novas cores e até o trabalho se transforma em um jogo mais divertido. É incrível! Pesquisas mostram que as pessoas que recuperam a estética facial sentem um aumento no seu bem-estar e autoestima, como se tivessem ganhado superpoderes. Que incrível, Ju! Aproveitando que falamos sobre o futuro da odontologia, queria tocar em outro ponto. Qual é a relação entre a saúde bucal e qualidade de vida, especialmente durante o envelhecimento? Excelente questão, Débora. A saúde bucal é um dos pilares da qualidade de vida, especialmente para os idosos. Um paciente edêntulo que não é reabilitado tem dificuldade para mastigar alimentos fibrosos, como carnes, frutas e vegetais, o que leva à deficiência nutricional e até à perda da massa muscular. Já aquele que recebe uma prótese bem adaptada consegue restaurar a função mastigatória e melhorar sua nutrição e digestão, contribuindo diretamente para um envelhecimento mais saudável. Isso é muito interessante, porque muita gente ainda associa odontologia só à estética e esquece que ela também é saúde sistêmica. Perfeito! A cavidade bucal é a porta de entrada do sistema digestório. É manter dentes ou próteses funcionais. É essencial para uma boa alimentação. Além disso, a autoestima e o convívio social melhoram muito quando o paciente volta a sorrir e se alimentar bem. A odontologia, nesse contexto, é também uma ferramenta de inclusão social e promoção da saúde global. E é bonito ver que esses cuidados com a saúde bucal refletem no comportamento do paciente, né? Eles ficam mais ativos, mais comunicativos e até mais vaidosos. Sim, Débora. Isso acontece porque o sorriso é um instrumento de expressão e identidade, né? Quando o paciente edêntulo volta a ter segurança para sorrir e se alimentar, ele também retoma o prazer de se relacionar, né? De conversar, de participar da vida em sociedade. A odontologia, portanto, não apenas prolonga a vida, mas também melhora a forma de vivê-la. Que incrível, Júlia! Esse é o tipo de mensagem que inspira tanto os profissionais quanto os pacientes. Mostra que a odontologia é, de fato, uma aliada do envelhecimento ativo e saudável. Com certeza, Débora. O sorriso é um símbolo universal de vitalidade. E quanto mais entendermos a boca como parte do corpo e da mente, mais integraremos a odontologia à saúde integral do paciente. Esse é o verdadeiro futuro da profissão: unir ciência, empatia e qualidade de vida. Depois de tudo que conversamos, dá para perceber que a odontologia vai muito além dos dentes. É sobre autoestima, nutrição, bem-estar e dignidade. Bonito é ver como o cuidado com a saúde bucal pode transformar a vida de alguém. Exatamente, Débora. Quando o paciente edêntulo é reabilitado, ele não ganha só uma prótese, ele recupera parte da sua identidade, a forma de sorrir, de falar e de se ver no espelho. Essas mudanças refletem diretamente na saúde emocional e social. A odontologia tem esse poder, devolver ao paciente o direito de se sentir bem com ele mesmo. E acho que é exatamente isso que faz o nosso trabalho valer a pena. De ver os pacientes saírem do consultório mais confiantes, com o rosto rejuvenescido e um sorriso que volta a contar histórias. Com certeza. A odontologia é uma ciência de precisão, mas também uma arte de cuidar de pessoas. Cada prótese, cada ajuste e cada conversa com o paciente faz parte de um processo que vai muito além da técnica. É sobre devolver a qualidade de vida e humanidade. E que esses sorrisos
siga sendo um símbolo de vitalidade e amor próprio em todas as fases da vida. Afinal, um sorriso saudável é o reflexo de um corpo e uma mente em equilíbrio. Obrigada por nos acompanhar nesse episódio tão especial. Antes da gente finalizar, vamos fazer um quiz rapidinho para os nossos ouvintes. Super rápido. E eles vão responder no próximo podcast. Vamos lá. Questão número 1. A perda dentária pode causar alterações na forma do rosto? Questão número 2. O envelhecimento facial pode afetar apenas a pele sem interferência muscular? E é isso, querido ouvinte. Muito obrigada por sua participação até aqui. E lembre-se, cuidar do sorriso é cuidar da vida. Até o próximo encontro. Tchau, tchau. Tchau, tchau.